Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa última semana de estudos no livro de Jó, correto? Essa semana estudaremos o último capítulo, o capítulo de número 42. A lição que estaremos estudando é de número 13, que é esta lição aqui, traz por título Quando Deus restaura o justo. A verdade prática dessa lição, irmãos, é muito interessante. Ela diz o seguinte: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal. É resultado do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal. E aí ele enumera, por exemplo, piedade ou atos de bondade. Só isso aqui já é uma aula, só em cima disso aqui já é uma senhora aula. Mas hoje, o versículo sugerido pelo nosso comentarista para essa segunda-feira é o versículo 2 do capítulo 42. Nós vamos ler o 1 e o 2, como de praxe. Mas vamos à leitura. Diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Certo? O tema diz o seguinte: Deus tudo pode, e seus planos serão plenamente executados. Ok? Irmãos, nós estudamos o livro de Jó todo. Nós estamos terminando essa semana esse estudo. E nós vimos passo a passo, momento a momento. Quem pôde acompanhar viu isso e teve essa oportunidade de aprender com Jó, com os seus amigos, mas principalmente com Deus, e entender que tudo que Deus faz tem de fato um propósito. Deus não faz nada ao acaso, Deus não faz nada por acaso, não há improviso da parte de Deus. Tudo que Deus faz ou está no começo, ou está no meio, ou já está no fim de um plano que ele elaborou, de algo que ele planejou. Não é reação a problemas, como por exemplo aconteceu no Jardim do Éden. Dá a impressão ao desavisado, ao descuidado no estudo da palavra de Deus, dá a impressão que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, era Deus reagindo ao ato que eles dois tiveram. Quando Deus apresenta a vida humana, a consequência do pecado é Deus reagindo, ou seja, é Deus castigando, é Deus pesando a mão, é sempre Deus reagindo diante de algo que outros fizeram. Quando, na verdade, tudo isso é plano de Deus. Foi plano de Deus que o pecado viesse está entre os homens. Não é questão de ser plano dele do pecado vir, mas era plano dele, sabendo que ele viria, que o pecado viria, era plano dele já usar isso e apresentar a sua misericórdia, que foi o que toda a Bíblia nos mostra, e é o que nós vivemos hoje, que é o que o comentarista diz na introdução da revista, na verdade prática, quando ele diz que se não é o amor e a misericórdia de Deus, é só por causa disso que há restauração de homens e mulheres. Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, não teríamos como ser restaurado. Não tem ato, não tem atitude que nós possamos ter que nos dará restauração. E aí, quando Jó reconhece isso, porque Jó passa o livro inteiro gritando que ele era justo, arrotando a arrogância da parte dele, e até acusando o próprio Deus de estar sendo injusto com ele, porque ele era justo e Deus estava sendo injusto pelo que estava acontecendo com ele, sem saber coisa nenhuma do que estava acontecendo. Então, o próprio Jó agora reconhece a diferença do homem que será salvo e do homem que não será salvo. Não está na predestinação. Predestinado todos nós estamos. Aqueles que não foram
que não aceitaram a Jesus, ou os que aceitaram a Jesus, todos nós fomos predestinados para a salvação. Se existe um destino para o homem, esse destino é o céu. O inferno não foi feito para os homens. O homem vai para lá admitindo que é. O inferno é para o diabo e seus anjos. Todos nós fomos predestinados à salvação. Mas a diferença entre o que será salvo e o que não será salvo está em ouvir atentamente, atentar, dar atenção e mudar conforme o curso da sua vida, mudar o curso da sua vida conforme a vontade de Deus. Está em ouvir a vontade de Deus, que é o que Jó faz aqui. Jó tem o seu posicionamento, acredita naquilo que ele acredita, já tem a sua vida pautada, já estava confortável para ele, daquele jeito que ele vivia, estava ótimo, estava correto, estava certo. Deus aparece na existência de Jó e bagunça completamente a sua existência. O mal assola Jó de uma vez só, que parece que vai matá-lo. E aí Deus surge depois de toda essa confusão e começa a tratar com Jó e com todos aqueles que estão à sua volta. Tratando Jó, Deus estava tratando a sociedade que Jó vivia. Isso é muito interessante, irmãos, porque é assim que Deus faz com o nosso mundo. Os ateus acusam o nosso Deus de que, se de verdade ele fosse Deus, ele não permitiria que acontecesse guerra, que acontecesse os males que acontecem no mundo. Quando, na verdade, a resposta de Deus para o mundo sempre será um homem transformado pela sua palavra, lavado no sangue de Jesus e remido, pronto para responder a esse mundo, segundo a misericórdia e segundo o amor de Deus. Olha o que Deus fez com o povo de Israel, quando eles clamaram por libertação no Egito. Deus mandou imediatamente um anjo vingador e destruiu o Egito e acabou com tudo? Não! Deus fez nascer uma criança. E nascendo essa criança, Deus deu crescimento a essa criança. Essa criança passa 40 anos no palácio de Faraó. Depois passa 40 anos no deserto, expulso do meio tanto do povo dele quanto do povo de Faraó. Para depois, ou seja, mais de 80 anos depois, vir a resposta de Deus. Um homem forte, um homem sábio, um homem entendido, mas acima de tudo, um homem com intimidade com Deus, com graça e com misericórdia. É a graça, a misericórdia de Deus agindo, o amor de Deus agindo a favor da humanidade. Sempre foi assim, sempre será assim. É assim que Deus responde. Essa é a resposta de Deus. Qual o problema? O problema é que tem um monte de homens que são iguais a Judas. Não é errado eu afirmar que tem um monte de Judas, transvestidos de crente, que acreditam que Deus tem que fazer o seu ato de vingança, descer um anjo vingador e massacrar todo mundo que é contra a vontade de Deus. Enquanto Judas acredita no anjo vingador massacrando todos, o Filho de Deus anda do lado dele e ele não percebe. Olha a diferença de quem será salvo, de quem não será salvo. Não percebe o Filho de Deus do lado dele, meus irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E agora Jó está sendo impactado por este amor de Deus, pela revelação de Deus. Deus fala tremendamente com Jó e mostra a Jó a sua arrogância, a sua falta de humildade. Achava-se melhor do que todos, porque julgava-se justo. Olha que arrogância é essa. Não é muito diferente dos nossos dias, não é muito diferente de muito crente que a gente conhece, que se acham melhores do que outros porque se julgam justos. Enquanto isso, tem um hino que nós cantamos, e eu sempre lembro dele. O profeta a Deus se aproximando considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Irmãos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Não é da brasa do altar que nós precisamos, não. Nós precisamos nos aproximar de Deus.
Porque nos aproximando de Deus acontece com a gente o que aconteceu com Jó. O que aconteceu com Jó é o que Champlin chama de Jó viu Deus e viu a sua grandiosidade, viu a sua grandeza. Olhou para Deus e viu a sua grandiosidade, viu a sua imensidão e olhou para si mesmo e viu a sua pequenez e viu a sua insignificância. É isso que um profeta de Deus vê. É isso que um homem de Deus vê. Um homem de Deus, quando olha para Deus, vê a sua grandiosidade e olha para si mesmo e vê a sua ineficiência e vê o quanto ele é desnecessário. E ele só está em atividade porque a misericórdia de Deus o está posicionando para isso. Só por isso que nós estamos de pé, irmãos. Só por isso que nós temos vozes para falar alguma coisa. É porque a misericórdia de Deus tem agido nas nossas vidas. Tiago, no capítulo 1 do seu livro, da sua carta, Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Capítulo 1, versículo 13. O versículo 17 diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, meus queridos irmãos, nós passamos pelos nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, não é apenas porque somos crentes, é porque nós somos homens, é porque nós somos seres humanos, falhos, fracos, vendidos sobre o pecado, vivendo num mundo de homens de lábios impuros, vivendo e sendo criado em um mundo de pecadores, de homens afastados e divorciados de Deus. Somos filhos de uma geração que não conhece o Altíssimo. Somos viventes, convivemos e vivemos em um mundo que não sabe quem é Deus, que fala de Deus, mas não o conhecem, não tem intimidade com Ele. Nunca ouviram. E esse mundo, essas pessoas querem dizer o que Deus fala, o que Deus pensa, o que Deus deixa de pensar. Todo crente precisa de uma intimidade pessoal com Deus. O nosso Deus não é Deus de multidão. O nosso Deus não é Deus de povos. O nosso Deus é Deus de homem. É Deus de indivíduo. É Deus que quer intimidade com cada um e revelar-se a cada um. Estar com Deus, andar com Deus, é ter a certeza de que você o conhece, tem intimidade com Ele como um pai tem com o filho, como um filho tem com o pai. Intimidade plena e absoluta. Uma pessoa com quem você ri, uma pessoa com quem você chora, uma pessoa com quem você conta piadas, uma pessoa com quem você se abre, você se mostra como você é, sem disfarce nenhum. Só se pode fazer isso com quem você tem intimidade. Deus é Deus desse tipo de pessoa, da pessoa que se entrega a Ele e se rende por completo, porque o conhece e porque o quer conhecer. Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Deus. Meus queridos, que essa semana seja uma semana de graça e glória da presença de Deus. Que o nosso Deus se revele em nossas vidas. Que o nosso Deus se revele às nossas vidas. E que o mundo perceba essa intimidade da nossa vida para com Deus. Que sejamos nós, os filhos de Deus, que o mundo espera para a sua redenção e para a sua salvação. Amém? Deus te ama e conta com você.
aproxime-se dele e permita que ele se revele na sua vida. Deus te abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.